Olá, vamos mais uma vez para a nossa aula. Hoje é aula de ciência. Iremos falar sobre as propriedades específicas dos materiais, que está na página 165 a 173. Então, para iniciarmos, temos aqui algumas informações na página 165, onde irá falar sobre as propriedades dos materiais e que eles se dividem, né, e se classificam em dois, né? Isso, eles têm reação de duas formas. E aí nós vimos aí que os materiais eles se diferenciam, pode se diferenciar com relação ao brilho, à cor, à dureza, o cheiro e etc. E as principais propriedades específicas desses materiais eles são classificados em química e física. Então nós temos aqui, com relação à propriedade química, nós temos o exemplo do combustível, não é isso? Ele é um líquido, mas quando ele entra em combustão, ele se transforma em um gás e se evapora, ele acaba se evaporando. Na queima desse combustível, ele se evapora. Nós temos também aqui a propriedade física, que é mais fácil de vocês compreender, que está classificada em dureza, massa, volume, densidade, solubilidade. Com relação à dureza, nós temos aqui, geralmente quando a gente fala em algo duro, nós pensamos logo nas pedras, e realmente. Existem vários tipos de pedra, cada um tem uma dureza diferente, mas aqui o texto chama atenção para a pedra de diamante, pois ela é uma das pedras mais duras que existe. E na página 166, vocês vão dar uma lida aí, e aí vai falar um pouquinho sobre o grafite e o diamante, e como eles são formados. Em seguida, vocês vão ver a informação aqui, ó, sobre a maleabilidade e ductilidade, não é isso? Então, vocês veem aí que o ferro, o alumínio, a prata, o ouro e o chumbo, eles são materiais que podem ser transformados em lâminas, não é isso? Eles são pedras, são retirados, alguns são retirados desses minérios, eles são retirados de pedras, mas eles, quando passam pelo processo de industrialização, de refinamento, eles se transformam em lâminas, tá certo? E essas lâminas você pode movimentar, no caso do zinco, no caso do cobre, ele se torna um material mais flexível. Na página 167, nós temos aí uma outra propriedade dos materiais, que é a condutividade. Então, a gente já viu uma das propriedades dos materiais, que foi a dureza. Em seguida, a maleabilidade. E agora a condutividade. Então, existem alguns elementos, alguns materiais, podemos dizer assim, que eles têm uma facilidade muito grande de conduzir calor, tá certo? E nós vemos aqui que não só o calor, mas também a eletricidade pode ser conduzida por alguns materiais. Então, nós temos como exemplo aqui a madeira e o plástico. Eles não são materiais bons condutor de eletricidade ou de calor. É por isso que em casa, geralmente, as panelas, elas têm no cabo dela um material que parece um plástico, porque aquele material ali vai evitar que, quando pegarmos na panela, quando estiver essa panela no fogo, a gente não se queime. Como também, quando a gente vai mexer, de preferência, você quando vai fazer um alimento, cozinhar um alimento, você ter colheres como essa daqui, porque elas são colheres que têm mais dificuldade de conduzir calor, diferentemente dessa aqui, desse material, tá certo? Então, nós temos aqui como exemplo o cobre e o metal, que são mais utilizados nas linhas de transmissão de energia elétrica. Então, o fio, se você
observar um fio em casa, um pedacinho de fio, dentro do fio, você vai ter um material lá, que é chamado de cobre. Esse cobre, geralmente, quase todos os fios, eles são, por dentro eles são cobre, mas por fora eles têm um revestimento de plástico, porque o plástico vai isolar justamente essa eletricidade. Então, por isso que os fios, se você observar, os fios todos são revestidos com um material, um plástico bem grosso, que é para evitar que as pessoas tenham contato com a eletricidade. Porque o cobre, ele é um bom condutor de energia ou de eletricidade, assim como os metais. Já o plástico e a madeira são maus condutores de energia, de eletricidade. Aí tem aqui essa experiênciazinha aqui, ó, que vocês façam em casa. Precisa-se de um acompanhamento de um adulto, para vocês não se queimar, tá certo? Vocês podem se machucar, se queimar. Então, essas atividades que eu vou sugerir aqui, é necessário que vocês façam com adulto, por isso que não tem pressa para vocês realizar. Então, vocês podem fazer no final de semana, ou na segunda mesmo, mas acompanhado de um adulto, para orientar vocês, para ficar mais fácil vocês realizar elas. E em seguida, vocês podem responder isso aqui em um caderno, tá bom? Se a resposta não for muito grande, vocês podem escrever aqui mesmo no próprio módulo, tá bom? Temos aí o magnetismo, que é uma outra propriedade dos materiais. Então, o magnetismo é muito conhecido, a gente conhece muito bem o ímã. Eu até já comentei com vocês na sala, com algumas pessoas. E o magnetismo é uma das propriedades dos metais, como ferro, cobalto e níquel. Ele é formado, não é isso? E ele tem uma força de atração e repulsão. A magnetita é uma rocha que contém um minério de ferro, é um ímã natural, e os ímãs eles formam um campo magnético ao seu redor, o qual proporciona atração ou repulsão. O movimento do campo magnético de um ímã é orientado pelo polo norte e pelo polo sul. Então, ele tem dois polos. E o interessante é que o ímã, se você quebrar ele no meio, aqueles dois ímãs que ficarem, eles vão ter dois polos, um polo norte e outro polo sul. Se você quebrar novamente aquele outro pedaço, formar novamente dois ímãs novamente, cada ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Então, o campo magnético, ele pode ser percebido quando você aproxima lentamente um ímã do outro. Pois é possível você sentir quando a força da atração é iniciada. Então, a tendência é os ímãs puxar e querer se encontrar. O mesmo acontece quando os polos diferentes são juntados. Então, quando os polos são negativos, a tendência se os dois polos, um é negativo e o outro é positivo, a tendência, a atração é forte para se juntar. Se o ímã estiver, você tentar aproximar o ímã, um polo negativo e outro positivo, que é chamado de polo norte e polo sul, ele vai retrair, então eles não vão se juntar. Então, vocês podem observar aqui a imagem, ó, não é isso? Polo norte e polo sul, quando eles estão assim, eles não se juntam, eles se retraem. Mas se você junta um polo sul e um polo norte, eles vão se juntar, tá certo? Aqui, nesse caso aqui, esse movimento aqui, polos iguais, há uma repulsão, tá certo? E nós temos aqui a bússola, e na página 169 tem algumas informações sobre de como é feito a bússola, não é isso? Como é que ela, como é que eu posso dizer, como é que você pode se orientar, está explicando tudo, o movimento que ela faz, os polos que tem na bússola, e é muito interessante vocês dar uma lida, essa curiosidade sobre a bússola, tá certo? Chamada de bússola magnética, e depois vocês lerem essas informações, vocês vão responder a página 169. Em seguida, vocês vão para a página 170, é uma experiência, tá certo? Vai falar, mais uma das propriedades da água, uma das propriedades dos materiais.
é chamado de densidade, e a densidade é uma relação entre a quantidade de massa de um material e o espaço que ela ocupa. Aí vocês, se vocês tiverem em casa gelo, vocês podem fazer essa experiência que tem aqui na página 170, ou então vocês podem fazer seguindo aqui da mesma forma que está aqui a experiência, tá certo? Vocês façam do dia para o outro, porque precisa colocar o gelo, a garrafa com gelo, a garrafa de plástico para gelar. Faça com uma garrafa pequena, pode ser daquelas garrafas de água mineral. E também faça acompanhado com um adulto, que vai precisar cortar a garrafa depois, quando a água estiver gelada. E aí vocês vão descobrir o que é que acontece. Então, de antemão, já vou adiantando aqui algumas coisas. Então, assim, só para vocês entenderem, é que o nível do gelo é maior quando ele está no seu estado sólido. Então, se você colocar uma quantidade de água em uma garrafa e colocar para gelar, você vai ver que há uma mudança na transformação da água para o gelo. E aí vocês façam essa atividade aí e vão descobrir o que é que vai acontecer. Tá certo? Por que isso acontece? Porque quando a água é congelada, ela expande o volume em cerca de mais ou menos 10%. E por isso o nível de gelo fica acima. E isso ocorre porque o formato e os arranjos da ligação das moléculas da água mudam, deixando-as mais distantes uma da outra, e em algum espaço entre elas, por isso o volume aumenta. É esse aumento de volume que torna o gelo menos denso do que a água no seu estado líquido, fazendo ele. Aí vocês vão descobrir o que é que acontece quando você coloca o gelo. Você já sabe, você já deve ter uma noção, e aí vocês vão fazer essa experiênciazinha, que é legal. Vocês vão aproveitar o final de semana em casa para fazer essa experiência, tá certo?